Acredite você ou não, mas a recessão ela já está batendo na porta. E eu vou te explicar nessa análise de hoje, através de dados, o porquê que ela já está acontecendo e ela vai demorar muito tempo ainda para ser noticiada. Bom, e Teles na área. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que esse conteúdo está sendo relevante, beleza? E para a gente já mostrar a cobra morta, eu já vou te explicar o porquê que a recessão ela vai ser anunciada muito tempo depois. Olha só, quando a gente olha para a recessão da década de 80, a gente sabe que ela iniciou em janeiro de 80 e ela terminou ali no mês 7 de 80. Só que ela foi anunciada somente no mês 6. Olha que ela foi iniciada no mês 1, em janeiro. Quando a gente olha para 81 ali, também ela iniciou no mês 7 e ela só foi anunciada em 82, em janeiro. Quando a gente olha aqui, o mais recente dos anos 2000, a recessão ela foi iniciada no mês 3 de 2001 e ela só foi anunciada no mês 11 de 2001. E olha que ela terminou logo em seguida ali. Quando a gente olha, por exemplo, para 2007, a gente teve a recessão iniciando em dezembro, no mês 12, e ela só foi anunciada em dezembro de 2008, ou seja, um ano depois. Isso aconteceu também no Corona Crash em 2020, a gente teve essa recessão, que foi o grande crash acontecendo ali, a gente teve o início disso daí no mês 2, e quando a gente olha para o anúncio dela, o anúncio aconteceu no mês 6. Ou seja, quando a gente olha para o histórico de todas as recessões, a gente sabe que a mídia ela só vai abrir a boca e ela só vai colocar na rua a headline "Estamos em recessão" depois de muito tempo daquilo ter acontecido. Eles vão abafar isso daí até aonde eles conseguirem. Às vezes eles vão conseguir abafar isso daí até o final dela, e quando eles anunciarem, a gente já vai ter chego no fim dessa recessão. Foi exatamente o que aconteceu em 2001. Eles anunciaram ela exatamente depois da gente já ter vivenciado tudo aquilo. E olha só para te explicar um pouquinho aqui sobre os Estados Unidos, ele acaba sendo a maior potência, né? E a gente acaba tendo a melhor economia do mundo, ou seja, todos os outros países estão olhando para os Estados Unidos e entenda que o dólar, ele acaba sendo a moeda global. Então tudo que acontece aqui dentro da economia dos Estados Unidos vai refletir em todos os outros países. Estados Unidos, ele é um consolidado de vários Estados Unidos, então quando a gente vai avaliar a saúde dos Estados Unidos, a gente pode avaliar a saúde dos estados individualmente antes da gente falar sobre o país por completo. Bom, cada estado desse em vermelho aqui são estados que estão com nível de desemprego elevado. Isso daqui não é nada muito bom para a economia, tá? Quando a gente olha para o período de 2024, a gente vê que houve um aumento em bastante estados tendo isso daí. Se a gente olha lá para 2007, a gente vai ver que também tem esse padrão, né? A gente começa a elevar muito o número de desemprego ali em vários estados, até a gente chegar ali na real recessão. Isso está acontecendo nesse momento, vários estados já estão passando por dificuldades, tá? Inclusive o meu estado aqui, ele está passando por dificuldade. Eu moro na Carolina do Norte, aqui nos Estados Unidos. Bom, e quando a gente olha para a taxa de juros do Fed, a gente sabe que o Fed ele vai reduzir os juros em dois cenários, e eu já falei isso com você na semana passada. Ou ele vai reduzir os juros porque ele atingiu a meta dele, que é chegar na inflação e ter pleno emprego, ladainha, ou ele vai simplesmente reduzir a taxa de juros porque as coisas estão começando a ficar críticas. Entenda que empresas também pegam empréstimos, empresas também fazem financiamento, títulos do tesouro, tem muita coisa envolvida nisso tudo que a taxa de juros ela afeta para que as empresas elas não consigam circular capital. Por isso que quando o Fed ele eleva muito a taxa de juros, ele passa um longo período com a taxa de juros elevado, ele acaba quebrando o mercado, ele acaba quebrando empresas. Bancos, por exemplo, e a gente já viu isso acontecendo no ano passado, né? Eles conseguiram salvar isso daí tampando o sol com a peneira, mas não vamos falar sobre isso não.
Então a gente entende exatamente que essa taxa de juros elevada, ela só vai ter uma redução se for atingido ali o alvo do Fed ou se as coisas estiverem estressadas. A pergunta que eu te faço é, a gente atingiu a meta de 2% da inflação? Estamos em pleno emprego? Obviamente que não, né? Tudo isso é ladainha. Então, quando a gente olha para a redução da taxa de juros, que vai acontecer no dia 18, agora vai haver o início da redução da taxa de juros, é porque a economia ela está precisando de ajuda, ela está precisando de dinheiro. E saiba que quando a gente voltar para patamares estáveis ali da taxa de juros lá embaixo, a gente vai vencer uma expansão monetária. Aqui é onde o Fed está salvando os mercados. Aqui a gente vai ter mercados performando bem. Entenda como que Bitcoin se comportou no ciclo passado, tá? Entenda que com a redução da taxa de juros no ciclo passado, a gente está vendo que o Bitcoin ele estava em uma tendência de baixa. Até que a gente tem ali o final acontecendo, por exemplo, a recessão, né? O final onde a gente olha e fala, bom, beleza, chegamos no final do poço ali, porque uma recessão ela sempre é o final do poço. Dali para frente a gente pode começar a subir. Se a gente sabe que vai ter essa redução da taxa de juros quando a gente olha para o Same Rule, que é o indicador que mostra esse nível de desemprego, tá, que a gente está tendo aqui nos Estados Unidos, ele foi acionado aqui com um grande alerta no mês passado de que nós estamos caminhando para uma recessão. Se o cenário ele não está favorável e a gente pode ver estado por estado que as coisas não estão favoráveis, a gente entende sim que está na mesa. A recessão ela está aqui junto com nós, sentado nessa mesa, discutindo. Ela já chegou, só que ela não aparece assim da noite pro dia e vai simplesmente sair no The New York Times que, por exemplo, estamos em recessão e definitivamente agora as coisas estão negativas. O dia que isso acontecer será o final de todo esse processo de recessão. Mas as coisas elas não estão muito boas aqui nos Estados Unidos. Diante disso, o que nós devemos fazer é ter estratégias mais de proteção. Significa que a gente não pode comprar os ativos? Não, não significa nada disso. Inclusive, recentemente, eu publiquei aqui para vocês que eu comprei R$1 milhão em Bitcoin nos $53.800. Pode voltar aqui no canal que você vai ver o print das compras e tudo. E também, não só eu, como os meus clientes compramos. Só que se você se perguntar agora como que eu e meus clientes estamos nesse momento, nós estamos vendido. Significa que nesse momento a gente não pode comprar ativos? Sim, podemos comprar ativos até mesmo durante recessão. Só que há uma janela de oportunidade. E eu comentei isso no dia que eu publiquei que eu comprei R$1 milhão em Bitcoin. Existe uma janela que ela é curta. Essa janela ela foi aproveitada, por exemplo. E isso também é o que eu vou te explicar através de outros dados. Entenda que hoje nós estamos vivenciando um bear market, nós não estamos em bull market. Quando nós estamos em bull market, nós estamos acima dessa linha laranja aqui, que vão ser as barras verdes aqui embaixo, e quando nós estamos nas barras vermelhas, nós estamos em bear market. O ciclo do Bitcoin, ele é muito claro, só não enxerga quem não entende de análise on-chain, porque se você entende de análise on-chain, é só você entrar dentro da blockchain e você vai conseguir extrair essas informações para você entender se estamos em bull ou se estamos em bear. Como nós estamos em um período de bear market, a gente vai aproveitar os rallies com janelas de oportunidade. E é exatamente isso que eu estou fazendo. Olha só, eu não falo para você aqui no canal aquilo que eu acho. Eu falo para você aquilo que eu estou fazendo. Pode ser que eu esteja fazendo errado, mas eu vou falar para você aquilo que eu estou fazendo. É muito fácil vir aqui na internet e falar para você, simplesmente invista nesse cara. Todos os meus clientes aqui estão vendo exatamente o que eu estou fazendo. E eu sempre provo para vocês também que eu estou fazendo aquilo que eu estou falando. Como nós estamos em bear market e eu acredito nisso, pode ser que eu esteja completamente errado, pode ser que a gente não esteja em bear market, mas eu estou acreditando nisso, eu estou visualizando nisso, então eu estou vendido. Eu utilizo os rallies para poder surfar movimentações. Enquanto a gente não estiver esses indicadores da análise on-chain mostrando movimentos mais saudáveis, eu continuo nessa estratégia de aproveitar janelas de oportunidade, inclusive meus clientes estão aproveitando isso daí também, e depois eu simplesmente vou me proteger mais uma vez. Quando a gente olha para o custo do investidor de curto prazo, ele também é um ponto-chave para nos ditar se a gente já teve uma exaustão dos rallies ou se a gente está em uma tendência de alta e uma tendência de baixa primária. O custo do investidor de curto prazo vai ser muito importante.
Veja que a gente beliscou esse custo na sexta-feira, tá? Que era ali os 61 mil dólares e 800. Eu não vou esperar o preço em específico, a gente bateu próximo dos 60 ali, então para mim eu já comecei a ter sinais de saída. Por isso que eu tomei saída de todas as minhas posições. Bom, quando a gente olha, por exemplo, para o Accumulation Trend Score também, ele nos mostra que as principais carteiras elas não estão acumulando nesse momento, elas não estão comprando. Cara, se as coisas estão negativas, se a gente está com a recessão aqui conversando entre nós nessa mesa, se a gente está em um cenário de bear market dentro da análise, ou se a gente está abaixo do custo do investidor de curto prazo, eu não sei por que as pessoas vão ficar acreditando em alta infinita. Quando houver uma reversão da tendência, a gente pode acreditar que a alta ela vai ser um pouco mais longa e não infinita, porque afinal de contas, toda alta ela vai ter o seu começo, meio e fim. Toda baixa também ela vai ter o seu começo, meio e fim. Não existe queda infinita, nem alta infinita. Nem a Luna teve queda infinita. A gente viu Luna, por exemplo, ressurgindo das cinzas no bear market passado, né? Isso daí é para quem vivenciou essa parada. Mas saiba que a gente sempre vai ter movimentações. E se as principais carteiras elas também não estão comprando, elas estão vendendo? Eu prefiro ficar fora nesse momento. Eu prefiro ficar vendido. Inclusive, a Mona Lisa ela está me sinalizando venda. Não são durante esses períodos que eu vou ficar investido. Eu vou simplesmente aguardar que tudo fique mais favorável para que eu possa ficar investido de uma maneira tranquila. E entenda que depois que a gente vivenciar tudo isso, todo esse grande crash, né, recessão e tudo mais, depois que a gente tiver uma baita de uma capitulação, entenda que ali a gente vai ter uma excelente oportunidade. Ali é onde está escondido a melhor oportunidade de você investir em cripto. Não é quando a gente está subindo, não é quando nós estamos em 60 mil dólares no Bitcoin que essa é a sua melhor oportunidade. A sua melhor oportunidade foi quando a FTX quebrou. Depois que a FTX quebrou, essa melhor oportunidade, ela não apareceu mais na mesa. E pode ser que ela venha a aparecer agora, com essa tal de recessão acontecendo. Então entenda, você pode enxergar o copo meio cheio como meio vazio, depende da sua visão. Mas saiba que se a gente realmente tiver uma recessão, a gente vai ter mais uma oportunidade histórica, sendo que a última que nós tivemos foi no final de 2022, beleza? Então olhe com um olhar positivo para isso daqui, entenda que em toda crise existem as pessoas que choram, são aquelas que estão expostas em altcoins, e existem as pessoas que vendem lenço, que são aquelas que estão protegidas, beleza? Bom, depois de tudo isso acontecer, né, se a gente tiver essa real recessão acontecendo aí na nossa frente, se acontecer esse caos, a gente vai começar a ver o balanço do Fed aumentando. Que é quando ele vai começar a injetar dinheiro na economia. Veja que a performance do Ether e de todas as altcoins, elas dependem muito desse balanço do Fed. Porque a partir do momento que o balanço está subindo, nós estamos tomando mais risco no mercado. É aí que a gente vai ver Russell subindo, as small cap, as micro caps subindo e não as big techs subindo. Nesse momento é o momento da gente ter as nossas altcoin seasons. Esse é o momento de você olhar para os bons projetos, né? Que quem gosta de projeto é a Architect. Nós investidores gostamos de dinheiro no nosso bolso. Mas entenda que enquanto isso não acontecer, enquanto o balanço do Fed não começar a subir, nós já temos um bom sinal aqui que o balanço ele já está começando a lateralizar a sua inclinação, ou seja, muito em breve, e aqui a gente está falando de alguns meses, tá? A gente vai ver o Fed, e saiba que meses é em breve para o mercado tradicional. Mas em alguns meses a gente vai ver o Fed começando a injetar dinheiro na economia. Se a gente tiver vivenciado um crash mesmo ali, ele estiver tentando salvar a economia, aí sim a gente vai ter combustível suficiente, por exemplo, para ver as altcoins subindo. Ether precisa de que o balanço do Fed esteja sendo elevado para que Ether possa performar bem. Não só Ether, como qualquer outra altcoin, né? Se a gente olhar para as altcoins, é muito raro a gente encontrar altcoins que voltaram ali para o seu topo anterior nesse ciclo, ou que até mesmo fez um topo acima do topo anterior.
mas a maioria delas, como Uniswap, aí, como Link, a gente vai ver que essas altcoins, elas estão ali na sua zona de formação de fundo. Link não, Link está um pouco mais acima ali, foi um dos ativos que performou bem, mesmo assim não voltou lá no topo anterior. Dentro da carteira 1 milhão, a gente pegou 100% de lucro dentro de Link, não temos Link na carteira nesse momento, mas entenda que vários ativos aí, eles estão sofrendo muito. Esses ativos, eles só vão performar bem a partir do momento que a gente tiver essa expansão monetária. Enquanto a gente não tiver essa expansão monetária, a gente deve concentrar a nossa carteira em Bitcoin. Se você tem uma estratégia que você vai injetar caixa toda semana ou todo mês, por exemplo, você ter uma carteira altamente concentrada em Bitcoin já é uma estratégia de proteção. E olha só, altamente concentrada eu estou falando acima de 85%, tá? E não considere Ether nessa brincadeira. Os outros 15% dessa carteira é para você brincar em Ether e nas altcoins caso você queira. Mas entenda que carteiras que têm menos de 85% em Bitcoin nesse momento, e já fazem meses que eu venho falando isso no canal, é meio que loucura. É ser kamikaze nesse mercado. E entenda que esse mercado ele é bem perigoso. Não queira ser muito kamikaze, beleza? Eu estou protegido, inclusive quando eu tenho oportunidades, eu também faço mais caixas ali para que eu possa recomprar mais barato lá na frente. Bom, falando sobre a janela de oportunidade que deu uma encerrada aí nos últimos dias, tá? A gente bateu lá nos 53 mil dólares, eu efetuei compra nos 53 mil dólares, os clientes de dentro da carteira rumo ao milhão efetuaram compra nos 53 mil dólares e 800 também. E nós encerramos essa janela de oportunidade, voltamos nessa linha azul aqui em cima, que é o momento dos traders realizarem os seus lucros. E os traders realizaram os seus lucros. Se estamos vivenciando períodos com pequenas janelas de oportunidade, significa que somos traders nesse momento, e não holders, e não mãos de diamante. Cara, esquece todas essas ladainhas que a gente tem por aí. Esses rótulos são mais buzzword para vender alguma coisa do que realmente de fato. As pessoas simplesmente falam, não, porque eu compro toda queda. Meu amigo, se você tivesse dinheiro realmente investido dentro do mercado, você saberia que cada queda que acontece, você precisa de muito capital para você poder diminuir o seu custo médio. Então, não queira ter uma alta exposição, que eu sou peito de aço, mãos de diamante e eu compro queda. As pessoas que falam muito isso é porque elas têm pouco capital investido. Esse não é o meu jogo. Esse não é o jogo que eu passo para os meus clientes também. O jogo que eu passo é um jogo de que a gente tem momentos para comprar, e a gente tem momentos para vender, a gente tem momentos para ficar protegido, a gente tem momentos para ficar em altcoins, a gente tem momentos para ficar exclusivamente no Bitcoin. Isso é o jeito que eu, Teles, lido com o mercado. Tá certo ou tá errado? Não sei. A única coisa que eu sei é que dá dinheiro. É que me fez sair de instalador de som e chegar na posição aqui que eu estou hoje, morando nos Estados Unidos, andando em carro de R$500 mil e simplesmente, cara, tendo uma vida maravilhosa. Você também pode chegar nesse objetivo. Basta você jogar esse jogo também, beleza? Bom, entendendo isso, a gente chegou dentro dessa região aqui, onde há realizações de lucro. Houve realizações de lucro dentro dessa região. E quando a gente olha para o Price Action, a gente teve uma rejeição de uma linha de tendência de baixa dentro dessa região. Isso daqui são os gatilhos perfeitos que eu preciso para poder tomar uma decisão de saída. E sim, eu tomo uma decisão de saída e eu estou vendido, eu estou líquido mais uma vez, porque eu ainda continuo acreditando que a gente está em uma tendência de baixa. Eu ainda continuo acreditando que a gente está vivenciando um bear market e não um bull market. Diante disso, eu vou saber surfar essas movimentações conforme o mercado for tocando. E, inclusive, muito do meu trabalho hoje é construir carteiras que performam além do mercado. Por exemplo, a carteira rumo ao milhão, ela tem métricas muito claras de learn machine, de algoritmos, que nos fala se é o momento das altcoins, o momento do Bitcoin, se a gente vai ficar comprado, se a gente vai ficar vendido, o que nós vamos fazer naquelas movimentações. Se nós vamos comprar em determinadas regiões ou não, tem as altcoins, tem o Bitcoin, tudo aqui construído de uma maneira visual e clara para que eu possa tomar as decisões. Entenda, Teles não é um analista emocional. Teles é um analista extremamente frio e toma decisões pautadas em cima de dados e não em cima daquilo que eu acho.
E se você quiser que eu analise o mercado para você e tome todas as decisões para você, entra para dentro da carteira Rumo ao Milhão. Inclusive, tem Learn Machines trabalhando para nós, tem máquinas de aprendizado que não dependem de emocional tomando as decisões para nós. São essas máquinas de aprendizado que me fazem ficar bearish. A minha análise, são os dados que me faz ficar bearish e que me faz ficar protegido, vendido. São essas análises que me fez falar para os clientes comprem nos 53.810 e vendam nos 59.900. Beleza? Essas foram as decisões das últimas semanas que eu tomei dentro da carteira Rumo ao Milhão. Se você quiser simplesmente copiar e colar as minhas decisões, entre para dentro da carteira Rumo ao Milhão no primeiro link da descrição. Lá dentro eu analiso, eu tomo todas essas decisões, você simplesmente copia e cola. Nós vamos juntos surfar esse ciclo. Saiba que eu darei o meu máximo para te proteger e também para te expor quando for o momento certo. Beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Lembrando, hoje à noite tem live aqui no canal, junto com o Fernando Pereira. Então, se você tiver qualquer dúvida, vem aqui hoje à noite, às 19 horas, que vai ser um prazer também responder as suas dúvidas. Forte abraço, tamo junto e